Olá, eu sou o João Vitor de Lima da 3002 e nesse podcast a gente vai conversar muito sobre o tema que está sendo proposto pelo professor Paulo Vitor, que é a globalização, o neoliberalismo e as transformações sociais, que também se conecta um pouco na filosofia, que são reflexões filosóficas sobre poder, liberdade, controle de igualdade. Esses assuntos parece que é muito distante, muito, mas ele está no nosso dia a dia, desde redes sociais, escola, trabalho e até na forma como a gente pensa em sociedade, entendeu? Então, eu vou começar primeiro conversando e debatendo sobre a globalização e o neoliberalismo, para entender pela raiz o que realmente está por trás dessas palavras que a gente ouve tanto, só que a gente não para pensar e jogar um pouco para dentro desse assunto. Primeiro a gente precisa saber o que é globalização. A globalização é um processo que conecta o mundo praticamente em todos os aspectos, em todos os pontos. Tipo como se fosse economia, cultura, política, ciência, educação, tudo. Ela está presente em praticamente tudo. E tipo, uma das promessas que eram da globalização era que o mundo seria mais unido, igual. Só que o que vemos hoje em dia, nesse contexto de globalização que eu expliquei anteriormente, é que a gente vê avanço tecnológico, rapidez na informação, novas oportunidades, mas também gerou muito desigualdade de exclusão e dependência econômica entre países. Um exemplo que eu posso citar disso é do geógrafo Milton Santos, que ele dizia que a globalização era uma espécie de fábula, uma história bonita contada pelos países ricos, onde todos parecem se beneficiar, mas numa realidade que a gente vive, apenas alguns eles ganham. E Milton Santos também chamava a globalização de perversa, vamos dizer, porque ela cria uma espécie de ilusão de progresso enquanto mantém estruturas de desigualdade. E dentro desse contexto, desse cenário que a gente está abordando, surge o neoliberalismo, que é um modelo econômico e político que defende a livre iniciativa do individualismo e a redução do papel de Estado. Que basicamente essa ideia é que o mercado se autorregula e que a competição gera crescimento e que cada indivíduo é responsável por seu sucesso ou fracasso. Tá, mas aí se você perguntar o que isso causa na prática, a gente vê empregos mais instáveis, salários baixos, privatizações e redução de direitos trabalhistas e uma sociedade cada vez mais voltada ao consumo e à aparência de liberdade. E aqui a gente já vê uma ligação forte com a filosofia. O neoliberalismo transforma a ideia de liberdade como algo que pensadores como Aristóteles era a busca do bem comum e em liberdade de competir e se destacar sozinho. Ou seja, a liberdade deixa de ser um valor coletivo e passa a ser individual e mercadológica. Essa mudança de significado impacta profundamente as nossas relações sociais. Hoje, tudo é medido pelo desempenho, notas, produtividades, curtidas e visualizações. E o valor do ser humano parece depender do quanto ele rende, entre notas, essas coisas que eu acabei de citar. Isso nos leva ao próximo ponto, que é o mundo do trabalho e da educação, que está muito ligado a isso. Com a globalização e o neoliberalismo, o trabalho passou a ser visto não apenas como uma forma de sobrevivência, mas também como, abre aspas, um marcador de identidade, fecha aspas. A pessoa é valorizada pelo que ela faz e não pelo que ela é. Mas o problema é que o próprio conceito de trabalho ele deu uma mudada. Principalmente agora com as novas tecnologias, como por exemplo agora, muitas funções foram substituídas por máquinas e programas. Isso é o que chamamos de reestruturação produtiva, pelo trabalho vivo, que são feitos por pessoas, sendo substituído pelo trabalho morto, que são das máquinas. Como consequência surge o desemprego estrutural, que não depende apenas da economia, mas também da sua própria forma de como o sistema é organizado, entendeu?
E esse tipo de mudança também atingiu a educação. E em vez de formar cidadãos críticos e conscientes, as escolas e a universidade muitas das vezes se tornam espaços de formação técnica voltada apenas para atender o mercado. O sociólogo Pierre já dizia que a escola, ao invés de reduzir a desigualdade, muitas das vezes ela as produz, mantendo o privilégio do que já tem acesso a uma boa formação. E nisso, a gente pode comparar a educação neoliberal como um cardápio tipo fast food, rápida, prática, superficial e voltada para o consumo. O estudante não é estimulado a pensar criticamente, mas a se encaixar no mercado. Isso nos leva a um ponto importante. Como isso nos afeta hoje? A gente vive numa sociedade que valoriza o desempenho e a produtividade acima de tudo. A ansiedade por resultados, comparação constante e a pressão para vencer, que fazem parte da nossa vida moderna. Mas será que isso realmente se categoriza como liberdade? Ou estamos apenas seguindo um modelo que dita o que devemos ser? A resposta começa a aparecer quando olhamos para a biopolítica e o controle social. Começando aqui pelo filósofo Michel Foucault. Ele criou o conceito de biopolítica para explicar como o poder nas sociedades modernas não se manifesta, mas apenas por leis ou violência, mas pelo controle da própria vida. Tá, mas como ele especificou isso? Como ele explicou isso? Ele explicou basicamente como que o poder ele não é mais um rei mandando ou um exército ameaçando. É um conjunto de mecanismos que organizam e controlam nossos corpos, hábitos e desejos contemporâneos. Isso está presente em políticas de saúde, na vigilância digital e até nas redes sociais, que estão bem presentes nos dias de hoje. Hoje, nós somos vigiados de forma sutis. Tipo, cada clique, o microfone está escutando o que a gente fala, cada curtida, cada coisa que a gente fizer no nosso celular, no nosso computador, a gente vai estar sempre vigiado. Tanto é que um exemplo básico disso são anúncios, que, por exemplo, você pesquisa sobre... Vamos colocar uma exemplificação. Você pesquisa um notebook. Ou você fala sobre um notebook perto do celular. Daqui a pouco começa a aparecer anúncios sobre. O celular está sempre escutando a gente. Celular, notebook, computador, qualquer produto eletrônico. E esses dados são usados para prever comportamentos e influenciar decisões e até mudar opiniões. E é um tipo de poder invisível, mas é muito eficiente, muito mesmo. E aqui a gente pode fazer um paralelo com Thomas Hobbes, que ele viu o homem como naturalmente competitivo e perigoso. Mas para evitar o caos, dizia ele, precisamos de um soberano forte, o Leviatã, para garantir a ordem. Mas no mundo atual, o soberano não é uma pessoa, é o sistema e o mercado. São os algoritmos e as empresas de tecnologia, que concentram bastante informações e poder. Isso mostra como a soberania se transformou hoje. E o controle não vem de cima para quem já está lá no alto, mas de todos os lados. E somos livres para a gente escolher, mas apenas dentro das opções que o sistema nos oferece. E o Foucault ele já deu até uma exemplificação bem na cara, que se chamaria como liberdade controlada. E isso, de certa forma, ela afeta diretamente a forma como vivemos e pensamos. Estamos conectados o tempo todo, mas essa conexão cria dependência e alienação. E a gente acredita estar expressando livremente, mas muitas das vezes a gente só repete padrões, discursos e comportamentos impostos. E é aqui que a gente entra nas reflexões de Rancière. Para Rancière, a igualdade não é algo que deve ser alcançado, mas o ponto de partida da política. Então, ou seja, só faz sentido falar de política se partimos da ideia de que todos têm o mesmo valor e a mesma capacidade de pensar e agir. E ele também critica as instituições, como a escola, que dizem promover a igualdade, mas na verdade colocam numa espécie de máscara. E um exemplo que eu posso citar
é o véu islâmico nas escolas francesas de 2004, que foi proibida e foi justificada como defesa de igualdade, mas acabou, vamos dizer, excluindo quem tinha outra cultura ou religião. Então, ou seja, a igualdade foi usada como ferramenta de exclusão, como se fosse uma contradição. E se a gente entrar num pensamento mais a fundo, a gente vê que na globalização isso acontece a mesma coisa. Todos parecem ter acesso à informação, mas nem todos têm a condição de participar dela. O mundo é interligado, mas profundamente desigual. Não é porque eu posso ter internet e a outra pessoa pode não ter, para ter algum acesso de informação. Um exemplo bem básico sobre isso. E seguindo a linha de raciocínio, Aristóteles ele acreditava que o homem só é livre e feliz quando vive em comunidade, buscando o bem comum. Já Hobbes viu o homem como um egoísta e necessitado por controle. E hoje, no nosso mundo de agora, a gente vive numa mistura dos dois. Somos conectados, mas individualistas. Somos livres, mas somos controlados. E vivemos em sociedade, mas com laços cada vez mais frágeis. E por isso que, saindo um pouco do tema e já entrando em outro assim, a gente vê que a filosofia e a sociologia se completam. Porque vamos entrar aqui num esquema que a filosofia ela ajuda a entender o porquê das coisas e a sociologia fala como isso vai acontecer na prática. E junto, fechando esses dois, elas revelam que o mundo atual é um sistema complexo, onde a liberdade e o controle sempre andam do lado, juntos. A gente vive num tempo que tudo parece estar no nosso alcance, informação, consumo, liberdade. Mas ao mesmo tempo sentimos que nada está sob nosso controle. E a globalização ela prometeu uma espécie de união, e o neoliberalismo prometeu liberdade. E a tecnologia prometeu igualdade de acesso. Mas o que a gente vê hoje é que tem um novo tipo de desigualdade invisível e silenciosa, e muitas das vezes aceita como normal. A filosofia e a sociologia nos mostram a compreender que o mundo é o primeiro passo para transformá-lo. Como disse Foucault, o conhecimento é uma forma de resistência, e como diria Rancière, a verdadeira política começa quando reconhecemos que todos têm a voz e o valor. E já entrando no fim do podcast, a gente vê que o poder nunca desapareceu, ele só mudou de forma. E o império de hoje não domina com armas, mas com ideias de sistemas. E entender isso é essencial para não ser controlado por ele. E em tese, a filosofia serve para abrir os olhos e para a gente pensar sobre o que parece normal. E é exatamente isso que o pensamento faz, tornar visível aquilo que já estava escondido. A forma de você pensar e você conseguir achar uma resposta sobre aquilo. E quando a gente chega ao tempo comum, esse tempo que todos participam e todos têm voz, a política se torna viva e verdade. Porque o poder, no fundo, não está nos impérios, e nem nas leis e nem nas redes. O poder está na consciência de quem pensa, e quem pensa resiste. E em minha conclusão, eu espero ter explicado bem sobre o mundo em que vivemos. Um mundo globalizado, cheio de promessas, mas que ainda busca entender o verdadeiro sentido de liberdade, igualdade e humanidade. E para finalizar meu podcast, eu queria dar uma reflexão sobre o mundo em que vivemos, que é um mundo globalizado, cheio de promessas, só que ainda busca entender o verdadeiro sentido de liberdade, igualdade e humanidade. E como já dizia Rancière, a política não é um exército de poder, mas é a arte de reconfigurar o sensível. Muito obrigado por esse trabalho, professor Paulo Vitor, e espero que eu tenha explicado muito bem cada ponto que eu consegui citar sobre a matéria, né? Filosofia e sociologia. E um ótimo dia a todos. Muito obrigado.